Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Alguns irmãos acharam que a gente ia estar pregando no livro de João, mas a gente vai estar pregando hoje no Evangelho de Lucas. Eu espero que no próximo domingo a gente esteja retomando a pregação no Evangelho, no livro de Lucas, e fique um pouco claro para vocês do porquê a gente está adiando. Tem um versículo do texto que nós iremos pregar que precisa ser melhor trabalhado, e se a gente não conseguir trabalhar bem, o sermão vai se tornar um pouco longo. Pense em um sermão de 1h30. Eu não sei se eu já contei aqui essa história, mas o pastor Hernando Dias Lopes, no livro de Pastor a Pastor, ele conta uma história de um avô e um neto que foi para a igreja. E ao chegarem na igreja, sentaram aqui na frente e o pastor começou a pregar. E o avô dormiu no meio do culto, na pregação. Ele, dormiu. Aí o pregador parou e disse: acorde o seu avô, disse para o menino. Aí o menino pegou e fez: acorde o senhor, porque foi o senhor que botou ele para dormir. Eu não quero que isso aconteça com o sermão em Jonas. Então eu preciso trabalhar um pouco mais para que seja mais sintético, tá bom? Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, o verso 25 ao verso número 37. Lucas capítulo 10, o verso 25 ao 37. Lucas, capítulo de número 10, o verso 25 ao versículo número 37. Lucas, capítulo 10, verso 25 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela tua santa palavra. Queremos te louvar porque bom é estarmos reunidos
para te adorar, atendendo ao teu santo chamado, Senhor. A nossa oração, ó Deus, é que tu venhas estar falando conosco, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir a uma atenta anunciação do teu evangelho, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos faça sair daqui mais contrito e quebrantado, mais dependente do teu Filho amado Jesus, ó Pai. Fala conosco, é assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Essa é, sem dúvida, uma das frases mais conhecidas da maioria ou de grande parte das pessoas que estão aqui em nossa infância. É capaz de você não saber onde fica o salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas já ter ouvido falar essa frase. É uma citação que vem da história de Branca de Neve. Uma rainha má e obcecada pela beleza vai ao encontro de um espelho mágico e pergunta a famosa frase: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho mágico sempre responde que não, que ela é a mulher mais bela de todo o reino. Até que um certo dia ela faz a mesma pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho mágico responde: sim, que há uma pessoa mais bela do que ela no reino. A rainha fica arrasada, indignada ao saber dessa notícia, e então revela a sua verdadeira face, que era de uma bruxa malvada. O texto que nós acabamos de ler, a denominada parábola do bom samaritano, foi ao longo da história da igreja interpretado de diversas formas. Algumas formas um tanto quanto absurdas. Talvez essa tenha sido a parábola mais mal interpretada de Jesus, das quase 40 parábolas que Jesus já pregou. Vejamos um único exemplo de Agostinho de Hipona. Vocês terem ideia, Agostinho de Hipona é considerado por muitos o maior teólogo da história da igreja. Mas veja como é que Agostinho de Hipona, que foi o teólogo que mais influenciou Lutero e Calvino, veja como ele interpreta a parábola do bom samaritano. Ele diz assim: um homem caído na estrada é Adão. Jerusalém é a cidade celestial. Jericó é a luz, que representa o caráter mortal da humanidade. Os ladrões são o diabo e seus anjos, que roubam do homem a sua imortalidade. E lhe surram a fim de persuadi-lo a pecar. O sacerdote e o levita são o sacerdócio e o ministério do Antigo Testamento. O bom samaritano é Cristo. A cicatrização das feridas é a restrição do pecado. O azeite e o vinho são o consolo da esperança e o incentivo à obra. O jumento é a encarnação de Cristo. O abrigo é a igreja. O dia seguinte é o período posterior à ressurreição de Cristo. A pessoa que cuida do abrigo, o hospedeiro, é o apóstolo Paulo. E os 2 denários são os 2 mandamentos de amar ou a promessa de vida que está por vir. Veja a interpretação absurda que Agostinho de Hipona faz da parábola do bom samaritano. Isso é chamado de alegorização. É quando você começa a ver sentidos em certos termos de um texto bíblico e o autor nunca pretendeu dar aquele texto. Será que Jesus, quando contou essa parábola, ele quis dizer que o hospedeiro era o apóstolo Paulo? Que o jumento era a sua encarnação? Mas ao longo da história da igreja, a parábola do bom samaritano tem sido interpretada de maneira muito errada. João Calvino foi o primeiro a rejeitar esse procedimento, que dominou ao longo da história da igreja. O tema da nossa mensagem hoje é: reconhecendo quem somos à luz da perfeita lei de Deus. Reconhecendo quem somos à luz da perfeita lei de Deus. Quem você é à luz de Deus, à luz da lei de Deus? Poderíamos resumir toda essa frase. Quem você é à luz da lei do Senhor.
A primeira coisa que podemos observar vai do versículo de número 25 ao 28. O que fazer para herdar a vida eterna? Veja o que diz o versículo de número 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem diria que essa é uma pergunta insignificante? Que farei para herdar a vida eterna? Existe pergunta mais importante do que essa? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Perguntou o intérprete da lei a Jesus. Lembre-se que o intérprete da lei aqui era uma pessoa que era especializada, um teólogo da época do Antigo Testamento. Ele conhecia muito o Antigo Testamento. Então ele chega para Jesus, que também é um mestre, reconhecendo que Jesus é um mestre, ele diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O texto então prossegue dizendo: Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Ao invés de Jesus responder diretamente à pergunta do intérprete da lei, ele faz uma pergunta. É comum você ver isso, Jesus praticando esse tipo de ensinamento. Ao invés de responder diretamente a uma pergunta, ele faz uma nova pergunta para que a pessoa possa responder. E é isso que está acontecendo aqui. Ele faz essa nova pergunta: eu quero saber o que você pensa. Então o rapaz diz: amarás o Senhor teu Deus. O intérprete da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. É importante a gente observar, por exemplo, lá em Levítico, capítulo de número 18, e o verso 5 diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. O Antigo Testamento, a lei de Moisés, realmente falava isso. Se você cumprir os mandamentos, você viverá por esses mandamentos. Você terá vida verdadeira. Normalmente, no Antigo Testamento, e principalmente na lei de Moisés, a vida verdadeira, ou a vida eterna, era interpretado como uma vida longa na terra da promessa. O que seria ter uma longa vida? O que seria ter vida verdadeira? É passar um período longo de vida na terra de Canaã, quando o povo de Israel tomasse posse. Com o passar do tempo, os intérpretes da lei, e chegando nos tempos de Jesus, começaram a interpretar essa palavra vida não como meramente um período de longa vida na terra de Canaã ou na terra de Israel, mas começaram a interpretar essa palavra vida com o sentido de vida eterna, como normalmente nós interpretamos hoje. Vida aqui nada mais é do que uma vida eterna com o Senhor. Então o intérprete da lei quer saber o que seria herdar a vida eterna, como obter a vida eterna. Jesus disse: se você cumprir os mandamentos, você terá a vida eterna. E a própria lei de Moisés diz isso. Se você cumprir os mandamentos, você terá vida. Deuteronômio, capítulo de número 4, verso 40, diz assim: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, a teus filhos depois de ti, que prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo sempre. Jesus, ao interpretar a questão da terra, ele vai dizer que bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Terra aqui, quando Jesus diz, ele não está falando da terra geograficamente localizada na Palestina. Ele está falando do novo céu, da nova terra lá de Apocalipse. Então, os verdadeiros mansos de espírito herdarão a terra. Ao invés de nós termos uma ideia bíblica, muitas vezes, do que seria a vida eterna, que é uma renovação do nosso mundo caído, que é uma purificação desse mundo que está debaixo do pecado, nós muitas vezes entendemos, e muitos dos nossos hinos proclamam e cantam e celebram uma vida no céu, como se a gente estivesse lá nos ares, como ursinhos carinhosos, andando para lá e para cá nas nuvens, falando uns com os outros. Não, a vida eterna, biblicamente falando, é o estabelecimento do novo céu e da nova terra. O próprio Jesus disse que ele via a Jerusalém. João diz em Apocalipse, capítulo número 22, ele viu a Jerusalém descendo do céu. Descendo para onde, meu filho? Descendo para a terra. A Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus. Em outras palavras, Jesus, ele associa a ideia de terra do Antigo Testamento
a ideia do novo céu e da nova terra no Novo Testamento. Em outras palavras, quando esse homem, esse intérprete da lei, pergunta o que é herdar a vida eterna, em outras palavras, é o que normalmente a gente entende, ter uma vida com o Senhor para todo sempre. Uma vida de comunhão eterna com o Senhor. E o Antigo Testamento diz o quê? Se você cumpre os mandamentos, você terá vida eterna. É isso que diz o Antigo Testamento. O versículo de número 26 fala sobre nós amarmos o nosso próximo. Ele responde para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: me diga você, o que é que você entende que a lei de Moisés diz, o que o Antigo Testamento diz, como você deve herdar a vida eterna? Ele diz: amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse, versículo 28, respondeste corretamente, faze isto e o quê? Viverás. Há uma passagem nos evangelhos de um homem chamado jovem rico. A gente denomina essa passagem de passagem do jovem rico. Quando um homem muito rico, jovem, chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vocês lembram dessa passagem? Jesus diz assim: bom só existe um que é Deus. E ele começa a dizer: o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus: não roube, não furte, não cobice. Ele começa a dizer uma série de mandamentos que há no Antigo Testamento. Não dê falso testemunho. Ele começa a citar a segunda tábua da lei, a segunda metade dos 10 mandamentos, que fala da nossa relação com o nosso próximo. E Jesus diz assim: faze isto e viverás. Como é que inicia a pergunta do jovem rico? Que farei para herdar a vida eterna? Muito semelhante do que o perito da lei está fazendo aqui. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus então disse: faze isto e viverás. O homem pega e diz: tudo isso eu tenho cumprido desde a minha meninice. Ou seja, então eu tenho a vida eterna. Eu cumpro os mandamentos. Jesus disse: só um detalhe que Jesus ainda não tem falado. Pega os teus bens, vende tudo e dá aos pobres. O texto bíblico então encerra dizendo assim: e o homem muito se entristeceu, porque era dono de muitas riquezas. Ninguém jamais ouviu qualquer tipo de menção sobre o que aconteceu com esse homem. Ele queria obter a vida eterna pelo cumprimento dos mandamentos. Jesus estava ensinando a esse homem o quê? Se você quer cumprir os mandamentos para ter vida eterna, eu quero mostrar para você que é impossível qualquer ser humano cumprir os mandamentos de modo perfeito. Se você cumprir de modo perfeito, você terá, mas você consegue cumprir? E é isso que está acontecendo aqui. Esse homem quer obter a vida eterna por meio do cumprimento dos mandamentos. E o versículo de número 29 nos fala sobre esse homem tentando alcançar o inalcançável. Veja o que diz o versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele sabia o que era amar Deus. Ele queria saber agora quem era o seu próximo para saber exatamente se ele estava cumprindo ou não esses mandamentos. Quem é o meu próximo? Levítico, capítulo de número 19, verso 18, mais uma vez diz assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. No Antigo Testamento, já há uma ideia de que você tem que amar o próximo. Muitas vezes a gente não consegue entender essa realidade, de que o Antigo Testamento já nos ensinava de que o amor ao próximo é um mandamento que não se dá apenas no Novo Testamento. O Novo Testamento ratifica o que há no Antigo Testamento sobre o amor ao próximo. Uma discussão muito importante que existia nos tempos de Jesus era saber exatamente quem era o próximo. Quem é o próximo exatamente que Levítico está dizendo no Antigo Testamento? Os intérpretes da lei do Antigo Testamento diziam de diversas formas, interpretavam de diversas formas quem era o próximo.
normalmente associando a própria comunidade de Israel. E se vocês pegarem o texto que nós lemos em Levítico capítulo 19, verso 18, fala exatamente isso. Que o povo de Israel deveria amar o povo da sua nação. Se vocês pegarem o capítulo 19, que é um pouco extenso de Levítico, você vai ver que o capítulo todinho é tratando sobre a relação do povo de Israel. Mas no versículo número 34, chama atenção o fato do seguinte: nesse emaranhado de textos bíblicos do capítulo 19, que fala só sobre o povo de Israel, se encontra esse versículo 34. Como natural, será entre vós o estrangeiro peregrino convosco. Amá-los-ei como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Em outras palavras, o que esse texto de Levítico está dizendo é o seguinte: olha, todo o capítulo aqui eu estou dando instruções para como vocês devem se relacionar com uma comunidade do povo de Deus, a Israel, a nação do Senhor. Quando chega no versículo 34, ele diz: mas não se esqueçam que o amor de vocês não deve ser limitado só à nação de vocês. Vocês devem amar o estrangeiro que há no meio de vós. Então, no Antigo Testamento já havia essa ideia do amor ao próximo. Mas qual era a intenção do intérprete da lei ao perguntar: quem é o meu próximo? Era tentar saber em que medida ele poderia verificar se estava ou não cumprindo a lei de Deus. Quem é o meu próximo? É uma pergunta do tipo: é aquele ali? Ah, se for aquele eu tenho cumprido. É esse, é aquele ali? Então eu tenho cumprido também. Então é uma forma de você apalpar o cumprimento da lei de Deus. Ele quer simplesmente alcançar o inalcançável. Quer cumprir perfeitamente a lei de Deus. Ele quer delimitar. Porque quando você delimita quem é o meu próximo, você está perguntando sobre delimitação. Quem é? Diga, é aquele fulano ali, é aquele aqui. Ele quer saber a limitação da lei de Deus. Porque você limitando a lei de Deus, você de alguma forma tem como cumpri-la. Há uma passagem nos evangelhos, em Mateus capítulo número 18, quando o próprio Pedro chega para Jesus e diz: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7? Ele pergunta isso: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7? 7 vezes 7? Ao que Jesus diz assim: não, você deve perdoar 70 vezes 7. O que Pedro estava querendo fazer com essa colocação? Ele estava querendo mostrar a Jesus o seu desempenho. Mestre, o pessoal normalmente não costuma perdoar muito não, então vou botar uma conta bem. Nós devemos perdoar 7 vezes. Ele disse: não, 7 não, 70 vezes 7. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Será que ele estava fazendo uma conta de tabuada com Pedro? Eu quero ver se Pedro passou pelo primário direitinho. 70 vezes 7, Pedro. Pedro, sei não. Claro que não, Jesus não estava fazendo aqui uma conta matemática. 70 vezes 7 dá tanto. Então, esposa, já contei, viu? Só essa semana já passou o que Jesus disse: não irei perdoar mais. Claro que Jesus não estava fazendo desses 70 vezes 7 uma conta meramente matemática. O que ele estava querendo dizer é: o perdão é sem limite. Você deve perdoar sempre e constantemente. Mas Pedro queria um limite para o perdão. 7? Porque se for 7, eu tenho cumprido. Eu disse: não, Pedro, é sem limite. Aí ele quebra, me quebra, nos quebramos. E esse intérprete da lei queria fazer o que Pedro estava fazendo. Ele queria colocar um limite. Porque ele colocando um limite de quem era o próximo, ele poderia alcançar o cumprimento dos mandamentos. Eu me lembro que certa feita, eu brincando com Sara, mais velha, e há um tempo atrás, quando ela era menor, e a brincadeira era simples. Eu botava a sandália, a gente ficava numa linha, eu botava uma sandália em um determinado local, e a gente pulava até a sandália. E à medida que a gente ia conseguindo pular até a sandália, a gente ia afastando. Ia afastando. Chegou um momento que ela não conseguia pular. Então ela foi devagarzinho, andou e puxou a sandália para mais perto. Quando ela viu que não conseguia alcançar aquela meta, ela simplesmente reduz. É isso que esse intérprete da lei quer fazer. Ele quer reduzir a lei de Deus ao alcance
do seu esforço. A lei de Deus é impossível de o ser humano cumprir. Mas ele puxa um pouquinho mais para cá. Quem é o meu próximo? Diga o nome, para ver se eu consigo cumprir ou não. Mas Jesus então vai mostrar que é impossível um ser humano cumprir os mandamentos do Senhor. Essa é a intenção primordial da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano não é como as crianças devem compartilhar brinquedo com o seu amiguinho. Lembra que Jesus disse? Compartilhe brinquedinhos com o seu amiguinho que caiu ali na beira do caminho. A parábola do bom samaritano é fundamentalmente uma ideia que Jesus quer nos trazer. Você, eu, nós somos incapazes de cumprir perfeitamente a lei do Senhor. Esse é o ensino fundamental. Ele não nega que nós devemos ser um próximo para aqueles que estão em necessidade, mas é fundamentalmente a ideia de que eu e você somos incapazes de cumprir perfeitamente a lei do Senhor. Lembre desse contexto. Antes de Jesus iniciar a parábola, há uma discussão sobre vida eterna. E como se obter a vida eterna? Depois de toda essa discussão, Jesus conta uma parábola a esse homem que queria saber quem era o seu próximo. E aí vem então o versículo do número 30 ao versículo do número 35, uma história surpreendente. Veja o que diz o versículo do número 30 ao 35. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio e caiu em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e causaram-lhe ferimentos, retirando-o e deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aqui se encerra a parábola. Jesus então conta uma parábola que se inicia com a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Que tem um segundo momento: quem é o meu próximo? Jesus diz assim: você respondeu bem, amar a Deus e amar o próximo. Faze isto que você viverá, terá a vida eterna. Ele diz: mas mestre, quem é o meu próximo? Então Jesus agora conta essa parábola para responder a essa pergunta desse homem. Jericó era uma cidade que ficava a cerca de 27 quilômetros de Jerusalém. O percurso era um percurso de descida. Quem vinha de Jerusalém para Jericó, vinha normalmente descendo. Era um lugar perigoso. Lembre-se que se a nossa sociedade hoje é perigosa, você não pode andar qualquer horário na rua, mesmo tendo carro de polícia, mesmo tendo policial no meio da rua. Naquela época não existia isso, gente. Você não tinha carro de polícia passando pelo meio da rua, você não tinha 190. Vou ligar para o 190. Vou fazer o seguinte: eu estou descendo de Jerusalém para Jericó, vou chamar escolta. Não existe escolta, meu filho. Você vai descer, não tem ninguém para lhe ajudar, não. Então, se o cara está numa moita ou fingindo que está ali, de repente ele aparece com um grupo de pessoas, dá em você e toma o seu bem, acabou. Então, era um lugar extremamente perigoso naquela época. Você percorrer longas distâncias, normalmente eram feitos em grupos, justamente para que não houvesse esse tipo de ataque surpresa. O ponto é que, nesse lugar perigoso, descia um homem, e esse homem foi assaltado, foi roubado, espancado e ficou semi-morto, quase morto. Mas diz o texto bíblico que descia um sacerdote de Jerusalém. Era comum os sacerdotes na época de Jesus passarem um turno de 15 dias. Normalmente eles passavam 15 dias em Jerusalém trabalhando, depois voltavam para casa. Normalmente, ou grande parte dos sacerdotes não viviam em Jerusalém. Grande parte dos sacerdotes viviam em cidades circunvizinhas. Então eles terminavam o seu turno de trabalho, que normalmente eram 15 dias, saía do templo e ia para suas cidades.
E esse sacerdote aqui morava em Jerusalém, morava em Jericó. Então ele está descendo o caminho de Jericó, voltando para sua casa. Normalmente eles trabalhavam um turno de 15 dias e folgavam 15 dias. É uma ótima ideia para os pastores, né? Trabalhar 15 e folgar 15. Seja como for, ele então volta para a sua casa e ao observar aquele homem caído à beira do caminho, ele simplesmente, o texto bíblico diz que ele passa de largo. Ele se distancia. Ele anda em oposição ao que ele viu. Muitos têm especulado o porquê desse sacerdote não ter ajudado esse homem. Alguns têm argumentado que o sacerdote não ajudou porque era um lugar perigoso. Vai que o cara, na hora de ajudar, se o cara já foi espancado, tiver ladrão ali também. Então esse sacerdote, pensando na sua própria vida, ele passou. Embora essa seja uma interpretação possível, não me parece ser a interpretação provável do texto. O texto bíblico me parece estar mostrando um contexto que há no Antigo Testamento. Qual o contexto do Antigo Testamento? De uma lei religiosa que existia na época, cerimonial, que é a lei da impureza. Entre as leis de impureza que existia cerimonial no Antigo Testamento, existiam certas coisas que nos impediam de ir para o culto no templo adorar o Senhor. E uma dessas coisas era o contato com o morto. Se você tivesse contato com uma pessoa morta, você seria impedido por um período de tempo de ir cultuar a Deus no templo. Esse homem, se ele fosse impedido de ir para o templo, ele teria custo financeiro até para a sua purificação. Porque existiam elementos que tinham que ser feitos para você tornar-se novamente uma pessoa pura, depois de ter contato com o morto. E isso era gasto financeiro. Então é provável que esteja acontecendo aqui, é que esse homem evita esse morto para não se contaminar cerimonialmente. Porque uma das coisas que eram mais mal vistas no Antigo Testamento pelos judeus, em termos de contaminação cerimonial, ou seja, a contaminação que você seria impedido de ir para a cerimônia do templo, adorar o Senhor, ou servir ao Senhor, no caso do sacerdote, era justamente o contato com o morto. Existiam outras coisas que lhe impediam de ir para o templo. Por exemplo, a mulher que menstruava, ela não poderia ir para o templo. Seja como for, nesse caso aqui, é o contato com o morto para os judeus, que era um dos piores, ou melhor, o pior tipo de contaminação que se poderia dar aos próprios judeus e serem impedidos de participar do templo. Certo? Então o que está acontecendo é isso. Ele quer evitar a contaminação cerimonial. Ele quer evitar não ser inserido novamente no seu trabalho sacerdotal. O processo de purificação traria custo financeiro. E os judeus acreditavam que você teria que manter uma distância de 1,20 m de uma pessoa morta. Com exceção do seu familiar, você poderia ter contato com o corpo morto de um familiar seu. Mas de uma pessoa que não é seu familiar, não poderia. Você ficaria impedido de adorar a Deus. Então você teria que ter uma distância de 1,20 m. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Só Deus sabe. Mas diz o texto bíblico que esse sacerdote, então líder religioso da época, ele passa de largo. Quer nem saber. E eu vou me contaminar? E os caras morrendo aí. Diz o texto bíblico que viu um levita. Esse levita aqui não estava cantando ao Senhor. Ele estava vindo de um turno também de trabalho no templo. Os levitas, normalmente, eles não eram cantores. Eles eram ajudadores do templo. E muitos deles, policial do templo. Eles ficavam cuidando para que não houvesse nenhum tipo de desordem no templo. Diz o texto bíblico que esse homem também passou de largo e não ajudou aquele homem que estava caído, semi-morto à beira do caminho. E você percebe a indiferença que esses dois têm em relação a uma pessoa que está à beira da morte. Mas diz o texto bíblico que o samaritano, versículo número 33 ao 35, passa e ajuda aquele homem. Normalmente, o que acontecia era o seguinte, nos textos dos judeus da época. Os rabinos escreviam assim: e veio um sacerdote, e veio um levita, e veio um judeu. Normalmente sacerdote, um líder religioso, um levita, um auxiliar do templo, e um judeu leigo, que não tinha qualquer função importante dentro do templo. Normalmente as histórias se davam assim: e veio um sacerdote, e veio um samaritano, e veio um levita, e veio um judeu. Jesus então surpreende com essa história.
Porque Jesus diz, veio um sacerdote, veio um levita, quando todo mundo esperava. E veio um judeu e ajudou o homem, diz o texto bíblico. E veio um samaritano e ajudou aquele homem. Aquilo ali era uma história extremamente surpreendente. Porque na visão dos judeus, quem deveria vir era um judeu em seguida. E não um samaritano e ajudar aquele homem. Havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus. Para vocês terem ideia, antes de Jesus nascer, um pouco antes, houve uma disputa entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos, na festa da Páscoa, que talvez seja a festa mais importante para os judeus, que acontecia uma vez ao ano, vinham judeus de vários lugares do mundo para participar da Páscoa lá no templo. O que é que os samaritanos fizeram? Eles pegaram cadáveres e jogaram dentro do templo para impedir com que os judeus celebrassem a Páscoa. E como vocês sabem, um cadáver contaminava o judeu para o momento do culto, da cerimônia de adoração. Então, havia uma rixa grande entre judeus e samaritanos. Vocês percebem isso, por exemplo, numa certa feita, quando Jesus ele é acusado pelo povo judeu, no Evangelho de João, capítulo 8, e o verso 48 diz assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura, isso se referindo a Jesus, porventura, não tens razão em dizer que és samaritano e tem demônio? Olha as duas palavras que estão associadas, demônio e samaritano. Os judeus tinham ódio dos samaritanos. Se vocês lembrarem, na história do Antigo Testamento, existia o reino do norte e o reino do sul, que até então eram unificadas, as 12 tribos de Israel, sob o comando de Saul, de Davi e de Salomão. O reino era um reino unificado, as 12 tribos estavam unidas. Quando veio o filho de Salomão, ele começou a seguir, não o conselho dos sábios da época, mas o conselho dos jovens que andavam com ele. Moral da história, o reino se divide. Ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul com as 2 tribos de Israel, Benjamim e Judá. E as outras 10 tribos que ficavam no reino do norte, ficou com a sua sede e a sua capital em Samaria. Daí onde vinha a expressão samaritano. Só que o que acontece? O povo de Deus sempre foi muito desobediente. Só que o reino do norte foi desobediente muito mais rápido do que o reino do sul. De modo que Deus manda o império da Assíria, que a gente está estudando lá em Jonas, o império da Assíria, para vir invadir o reino do norte, das 10 tribos, e saquear aquela nação, destruir aquela parte do reino, criar casamento entre esse povo pagão e o povo judeu, o povo israelita que vivia naquela época, de modo que quando chegamos na época de Jesus, o povo vê os samaritanos, os judeus vê os samaritanos como pessoas mistas. Você lá israelita, tu tivesse relacionamento sexual com os impérios pagãos, com as pessoas pagãs, e agora você não é mais povo de Deus, você é um povo mestiço. Porque você teve, quando foi invadido, você se deixou contaminar, tendo relação sexual e tendo filho de pessoas pagãs. Então eles eram vistos pelos judeus como pessoas de menor importância religiosamente falando. Pessoas que não eram consideradas pelos judeus como pessoas crentes. É aquilo ali, os mestiços, os misturados. Não são crentes, não se manteram fiéis que nem a gente. A gente desobedeceu, mas a gente não se contaminou tendo relacionamento sexual com outras pessoas de outras nações. A gente se manteve judeu, puro, servo do Senhor, povo eleito do Senhor. Então havia essa briga entre judeus e samaritanos. Os samaritanos não se davam com os judeus e os judeus não se davam com os samaritanos. Comentando sobre isso, Craig Blomberg diz assim: perdemos completamente o impacto da história se esquecermos esse grande paradoxo do mundo de Jesus, um bom samaritano. Era inconcebível para um judeu esses 2 termos estarem associados, bom e samaritano. Mas é exatamente isso que Jesus diz, um bom samaritano. Jesus conta essa história para um intérprete da lei e diz assim: sabe quem é que realmente é uma pessoa boa nessa história? É um samaritano. O versículo do número 36 e 37, então, encerra
revelando a nossa incapacidade de cumprirmos a lei de Deus. Veja o que diz o texto. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Comentando sobre esse texto, Darbock diz o seguinte: a resposta à pergunta do doutor acaba sendo uma negação da premissa da pergunta. Darbock diz assim: olha, ele perguntou uma coisa, Jesus responde com outra coisa, que pressupunha a existência de limites para a definição do próximo. A pergunta que o rapaz fez, o intérprete da lei fez, foi: quem é o meu próximo? Ele diz, isso não deveria ser feito. Nem se deve cogitar a ideia de que qualquer ser humano pode deixar de ser o nosso próximo. Em outras palavras, ele queria saber quem era o próximo dele. Jesus diz aqui no versículo número 36. Quem é o próximo daquele que caiu à beira do caminho? Vocês conseguem entender que há uma diferença fundamental entre você perguntar quem é o meu próximo e Jesus dizer, a pergunta não é quem é o meu próximo, é se você tem sido um próximo de alguém. A pergunta não é quem é meu próximo, é aquele, é fulano, é beltrano, é ciclano? Essa foi a pergunta do intérprete da lei. E a resposta de Jesus foi, a pergunta fundamental não é quem é o meu próximo, é de quem você tem sido próximo. Você tem sido próximo de quem? Essa é a pergunta de Jesus. E o intérprete da lei então diz que é aquele que ajudou o que caiu à beira do caminho. Vocês conseguem entender o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está colocando esse homem numa situação de mostrá-lo que ele é incapaz de cumprir a lei de Deus. Diante do espelho da lei do Senhor, todo ser humano se torna incapaz de obter a vida eterna. Perceba que o homem diz assim, ele não diz, foi o samaritano que ajudou, esse que foi o próximo do que caiu à beira do caminho. Ele não diz foi o samaritano, ele diz o quê? Foi aquele que ajudou. Ele sequer menciona a palavra samaritano. Tamanho ódio que ele tinha pelos samaritanos. Ele queria saber quem era o próximo. Jesus diz, e aí, consegue cumprir a lei? Tu sequer consegue dizer o nome samaritano. Você tem tanto ódio que você não consegue dizer. É um samaritano que ajudou aquele que caiu à beira do caminho. Você diz. Diz o versículo de número 38. 37, perdão. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele. Veja, ele diz, o que usou de misericórdia. Ele não menciona o samaritano que usou de misericórdia com aquele homem que estava precisando. Esse é o próximo daquele que caiu à beira do caminho. E por que ele não menciona, mais uma vez eu enfatizo? Porque ele odiava o samaritano, por isso que ele sequer menciona o nome. No final, Jesus está mostrando para esse homem, está vendo que você é incapaz de cumprir os mandamentos? Você não queria saber quem é o próximo? Para que você possa cumprir a lei de Deus, eu estou lhe mostrando aqui que você não consegue ser um próximo para aquelas pessoas como os samaritanos. Você sequer menciona o nome deles. E Jesus então encerra dizendo, vai tu e procede de igual modo. Deve ter arrebentado o coração do intérprete da lei. É o quê? Ele diz que a história, no final, quem sai como um bonzinho é um bom samaritano. E depois ele vem dizer para mim, vai tu, imita esse homem. Aí já é demais. Aí já passou de todos os limites. E o fim da história é exatamente esse. Todas as vezes que qualquer ser humano quiser cumprir a lei de Deus para obter a vida eterna, ele tem que se deparar com essa realidade contada na parábola do bom samaritano. Eu e você somos incapazes de cumprir a perfeita lei do Senhor. A lei de Deus, diziam os reformadores, é como um espelho. Ela mostra quem realmente você é. Você é feio, você é malvado. Você é carente da graça e da misericórdia de Deus. Você não pode obter a vida eterna por cumprir algum tipo de mandamento.
Era isso que Jesus queria ensinar, em primeiro lugar. E não sobre compartilhar brinquedos com as criancinhas, embora isso esteja em segundo plano. O que nós podemos aprender então diante desses versos da palavra do Senhor? Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós devemos entender é que eu e você não podemos cumprir a lei de Deus. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que dizem assim: eu não sou crente, sabe? Mas assim, eu não roubo, eu não fumo, eu não vivo aí em bar, não, bebedice, não. Eu sou com minha esposa, a gente vai para o cineminha, a gente volta, a gente não faz mal a ninguém. Vocês já ouviram? Já se depararam com esse tipo de pessoas? Que elas se acham que assim, eu tenho cumprido certinho a lei do Senhor. Ah, tá, você tem cumprido certinho a lei do Senhor? O intérprete da lei, que nunca adulterou, que nunca fumou, provavelmente nunca fez nada moralmente externo de errado, mas ele tinha uma coisa no seu próprio coração: ele odiava os samaritanos. O jovem rico tinha uma coisa no seu coração: ele amava mais as riquezas do que o próprio Deus. Todo mundo que se depara com a perfeita lei do Senhor, só resta uma coisa a dizer: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de modo que você será puro no teu falar e puro no teu julgar. Ninguém pode se deparar com a lei de Deus e achar assim: eu tenho sido um bom pai, eu acho que Deus não vai me lançar no inferno não. Eu tenho sido uma boa mãe, eu tenho sido um bom estudante, tenho tirado notas boas. Todo mundo que se depara com a lei de Deus só pode dizer a mesma coisa que Jesus queria que esse homem dissesse: sou um pecador necessitado da graça maravilhosa de Jesus. Se você se deparar com pessoas dessa forma, que tentam se auto-justificar: ah não, eu consigo me justificar, eu consigo me aprovar diante de Deus, como? Eu tenho um bom comportamento. Você diz: você nunca entendeu o que Jesus falou sobre quem é você e sobre quem é você à luz da lei do Senhor. Todo ser humano que se depara com a lei do Senhor e quer realmente entender qual a sua situação diante do Senhor, tem que simplesmente dizer que é um pecador miserável, necessitado da graça do Senhor. Essa é a primeira verdade que nós devemos entender nessa parábola do bom samaritano. Eu e você somos necessitados da graça de Jesus. Pelo cumprimento da lei, eu e você não teremos a vida eterna. Tendo reconhecido essa realidade, pedido a graça do Senhor, para que o Espírito Santo nos tome como posse sua, aí sim, eu e você podemos ser um bom samaritano para as pessoas que nos cercam. Mas só a partir daí. Em primeiro lugar, você tem que entender que você é incapaz, para depois disso, revestido pelo poder do Espírito, você possa ser um bom samaritano para aqueles que estão à sua volta. E se você se diz um crente, habitado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que entender que você deve se desprender daquilo que você tem para ajudar os que precisam. O texto bíblico diz que esse bom samaritano, ele dá 2 denários, que é equivalente a 2 dias de trabalho para aquele homem. Ele chega numa hospedaria, deixa aquele homem, vamos botar aí nos nossos dias, ele deixa esse homem num hotel, chega para o gerente do hotel e diz: olha, ligue para mim, quantos dias for necessário para que ele fique aqui no hotel, você deixa ele aqui, pode botar café da manhã, almoço, janta, eu vou pagar tudo. Mas só quem pode fazer isso é aquela pessoa que primeiramente reconheceu: sou incapaz de cumprir a lei do Senhor. E pedindo a graça e o poder do Espírito, agora sim, você pode de modo alegre demonstrar a sua gratidão ao Senhor cumprindo os seus mandamentos. Os puritanos diziam que a lei do Senhor é como um bastão que ora nos golpeia. Pá, pá, você é um pecador miserável, está vendo quanto você é ruim? A lei de Deus nos golpeia. Mas essa mesma lei também é uma bengala onde nós nos apoiamos para caminharmos com o Senhor. Depois de nós entendermos essa parábola, que parábola nos diz o quê? Você é um pecador, a lei de Deus está nos batendo, dizendo que nós somos miseráveis.
mas depois de habitado pelo Espírito, reconhecendo os nossos pecados, nos arrependendo e tendo fé em Jesus, agora a lei de Deus vai nos servir como um bastão para que a gente caminhe alegremente, gratamente pela salvação obtida em Cristo Jesus. Nós devemos ser o próximo, até mesmo dos nossos inimigos. Será que você tem guardado mágoa e rancor de alguém? O que isso fala sobre o seu verdadeiro cristianismo? O que isso fala sobre a salvação que você diz ter alcançado? Quem nessa semana que se inicia hoje precisa da sua generosidade, seu ato de misericórdia, como esse homem que estava à beira do caminho? Nós não deveríamos jamais negar a realidade que o supremo e verdadeiro bom samaritano é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi aquele que veio ao nosso encontro, não foi quando nós estávamos semi-mortos. Aí eu estava, dolorido, com dor nas costas aqui, estou entrevado. Me ajuda, esposa, me levanta. Espiritualmente falando, você não estava entrevado. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você estava morto, você estava numa sepultura espiritual. E veio o bom samaritano. E ele lhe levantou da morte para a vida. Você lembra daquela passagem em Ezequiel capítulo número 37? Quando Deus chega para Ezequiel, num vale de ossos sequíssimos, e diz assim: Ezequiel, fala para que esses ossos se levantem, esses mortos se levantem. Como é que eu... Já imaginou? O pastor chega para você assim: irmã, vá ali no cemitério e diga aos mortos assim, comece a pregar para os mortos, evangelizar. Chame eles ao arrependimento e à fé. Meu Deus, o pastor está doidinho. Mas Deus disse isso para Ezequiel numa visão de vale de ossos secos. Claro que ali estava falando de pessoas mortas espiritualmente. E ele disse: profetiza sobre esses vales dos ossos secos. E diz o texto bíblico que quando ele começou a profetizar, aquelas pessoas começaram a ter vida. Semelhantemente, quando Jesus vem por meio da pregação da sua palavra, ao encontro de pessoas mortas espiritualmente, o Espírito Santo vivifica essas pessoas e o traz da morte para a vida e a vida em abundância. Jesus é o verdadeiro bom samaritano. Ele não veio simplesmente lidar com semi-mortos, mas com mortos, como eu e você, para dar vida. Para encerrarmos, espelho, espelho meu, existe alguém mais feio do que eu? Essa deveria ser a nossa conclusão diante da lei perfeita do Senhor, que revela a nossa feiura espiritual. Vimos o quanto a lei de Deus demonstra as mazelas mais terríveis que se encontram no mais profundo do nosso coração. Mas será que há cura para a nossa feiura? Se você descobrisse à luz da palavra de Deus que há um único homem que é verdadeiramente lindo, espiritualmente falando, como você reagiria? Com raiva e indignação, à semelhança da bruxa malvada? Ou se eu te dissesse que você pode deixar de ser feio espiritualmente e tornar-se lindíssimo, como esse único homem que sempre foi lindo? Pois é, essa é a boa notícia. Jesus Cristo, ao cumprir perfeitamente a lei de Deus, ele nos deu total garantia que todos nós seremos como verdadeiramente ele é. João, primeira carta de João, capítulo de número 13, o verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de ver como ele é. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Palavra que mostra a nossa situação espiritual, de falência, de completa dependência da tua intervenção, Senhor, para que saiamos de uma vida completamente morta, feia, destroçada, desfigurada pelo pecado, para uma vida revestida do Espírito, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque sem a tua graça jamais seríamos capazes de sermos imitadores de Jesus Cristo.
aquele que vai ao encontro de pessoas necessitadas, aquele que se desprende da sua glória para se humilhar, não tendo onde reclinar a cabeça, para que pudesse nos dar uma casa, como diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, que iria estar preparando para nós uma casa. Muito obrigado, Senhor, que Tu nos leve sempre a uma vida de arrependimento e fé, não nos escondendo dos nossos erros, mas confiantes de que o bom samaritano sempre está ao nosso lado para nos curar das nossas mazelas e nos restaurar para uma vida de comunhão contigo. É assim que nós te oramos, em Jesus. Amém.